Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma live do IG Foi Pro Espaço, pessoal. Pode chegar a galerinha que gosta de falar sobre ciência, que gosta de ouvir curiosidades sobre o espaço. Chega junto, estamos ao vivo no Portal IG, gente. Aqui a gente adora falar de ciência, adora divulgar pesquisas científicas de verdade. E já vou deixar um recado. Se você é pesquisador na área de astronomia, quer mostrar o seu trabalho, sua pesquisa científica, manda mensagem para a gente lá no Instagram do Portal IG ou comenta aqui na live, que vai ser um prazer trazer você aqui para contar sobre a sua pesquisa, a sua descoberta científica, os seus estudos e dar literalmente, né, receber uma aula, né, sobre a sua pesquisa científica. O Portal IG apoia a ciência e dá destaque para ela. Inclusive, gente, vou mostrar aqui para vocês, ó, vou compartilhar a minha tela. Ai, eu não estou conseguindo compartilhar, mas tudo bem. Já já eu mostro para vocês. O que eu quero dizer é que estamos ao vivo na home do Portal IG. Então, assim, gente, poucos veículos de informação, poucos portais de notícia dão destaque para astronomia. Fala sério, vocês já ouviram falar de algum portal de notícia que você abre a home e tem um podcast de astronomia ali na home para você assistir? Pois é, Portal IG dá esse espaço para gente. Então, ó, segue a gente nas redes sociais, Portal_IG, acompanha a gente aqui no YouTube, que toda semana a gente está aqui para trazer o melhor da astronomia para você conseguir entender tudo o que acontece no universo junto aqui com a gente. Seguindo, pessoal, hoje o tema da nossa live é muito legal. A gente vai falar sobre uma pesquisa muito interessante, um grupo de pesquisadores do Rio Grande do Sul que tem um projeto que foi aprovado para atuar em um dos maiores radiotelescópios do planeta Terra, que é o ALMA. Então, assim, vou te dar um spoiler de um dos assuntos, né? Quando a gente fala ali, pensa em buracos negros, a imagem mais comum que vem na nossa cabeça é aquela de algo gigante que engole tudo que está ao nosso redor. Mas, gente, na verdade, essas regiões, né, do espaço-tempo, elas podem literalmente moldar o futuro de galáxias. Vocês sabiam disso? É isso mesmo. Esses corpos celestes, eles podem influenciar até o nascimento de novas estrelas. E é justamente essa relação que um grupo de universitários do Rio Grande do Sul vai investigar de perto. Então, pesquisadores lá da Universidade Federal de Santa Maria, eles tiveram um projeto aprovado para observar o espaço através do ALMA, que é um dos maiores e um dos mais sofisticados radiotelescópios do planeta. Ele está a nada mais, nada menos do que 5.000 metros de altitude. Ele está em pleno deserto do Atacama, no Chile, e custou cerca de 1,4 bilhão de dólares para ser construído. Ele já entrou para o Guinness como o maior telescópio terrestre e como o telescópio terrestre mais caro da história. E aí, gente, para falar sobre essa conquista, né? Porque não é qualquer pesquisador que consegue ir para o ALMA colher dados, né? Essa é uma conquista muito grande para nós brasileiros. É claro que eu quero receber aqui os pesquisadores. Alguns dos pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria, que eu vou chamar aqui para conversa Lucas Ramos Vieira, pesquisador e professor do Instituto Federal Catarinense em Concórdia, e Marina Bianchim, também da Universidade Federal de Santa Maria, assim como Lucas Ramos Vieira, e que hoje é pesquisadora no Instituto de Astrofísica de Canárias, na Espanha. Eles estão envolvidos aí no projeto BA, né? BAT, gente, é bem da expressão, né, do subá. E aí o projeto chama BA, que enfim, eles vão explicar melhorzinho o que significa a sigla. Esse projeto foi aprovado para usar o ALMA, né, o radiotelescópio no Chile, que é um dos, como eu falei, radiotelescópios mais potentes do mundo, e essa é uma conquista gigante da ciência, né, feita no Brasil, e coloca aí o Rio Grande do Sul e o Brasil literalmente no mapa da astronomia internacional. Então, vamos para o que interessa? Vou chamar aqui para conversa nossos pesquisadores, Lucas e Marina. Marina, Lucas, sejam muito bem-vindos à nossa live. Parabéns, viu, pela conquista. Obrigada pelo convite, Giovana, e muito obrigada
por receber a gente aqui hoje à noite. Espero que a gente consiga explicar um pouquinho sobre o projeto e sobre divulgar um pouco o nosso grupo. Não, vai ser demais. Diga lá, Lucas. Obrigado, Giovana. Obrigado ao Portal IG pelo espaço cedido. A gente fica muito feliz de poder estar falando um pouquinho com você, com com a audiência que nos acompanha. Agradecer a cada um que está aqui também nos acompanhando, agora e futuramente. Ótimo, perfeito. Já aproveito para dar uma boa noite aqui para o nosso querido chat. Neuza Ramos Vieira, seja muito bem-vinda. Jéssica Carvalho, Almir, boa noite, Almir. Já trouxe aqui as informações de Santa Catarina, pouco nublado, ele falou. Que bom, que bom, que bom. Mamãe tá aí. Pessoal, olha lá. Gente, amo família na live. Minha mãe também sempre aparece. Amo! Olá, já tá chegando pergunta no chat, mas vamos lá, vamos começar primeiro pelo começo. Eu queria saber de vocês, gente, o que significa para vocês, né, ter um projeto como esse aprovado para usar um dos maiores radiotelescópios do mundo. Como que é para vocês? Vai lá, Lucas. Pode começar. Olha, é motivo de muito orgulho e poder nós aqui do Grupo de Astrofísica da Universidade Federal de Santa Maria, liderado pelo professor Rogemar Riffel, temos vários participantes da equipe, são cerca de 10, 11 colaboradores, e tem só para a gente deixar os créditos, tipo, tem pesquisadores da UFSM, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Centro de Astrobiologia, CAB, na Espanha, Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos, aí onde a Marina está, né, o Instituto de Astrofísica de Canárias, e depois, Marina, me corrige se faltou algum. E, bom, acho que você deu uma turma grande, né? Uma turma bem grande. Você deu um resumo muito... A Giovana deu um resumo muito qualificado, muito bom sobre todo o projeto, sobre a importância do ALMA na ciência astronômica, na ciência como um todo. É um projeto super ambicioso. Nós concorremos com uma taxa cerca de 7 a 8 por vaga, digamos assim, nessa observação do ALMA. Então, é bem concorrido com pesquisadores do mundo inteiro. Então, é uma inserção da ciência brasileira na pesquisa internacional, né? Isso é bem interessante, com os pesquisadores e nós, alunos da pós-graduação aqui na universidade. Isso vem complementar os dados que nós já temos, vamos falar mais um pouco depois. Uhum. E, enfim, mostrar que a gente pode contribuir, né, para a ciência de qualidade e de ponta. Perfeito, ótimo. E aí, gente, enfim, como que é para vocês conciliar, né, todas essas demandas, porque vocês têm a pesquisa, como que funciona, né, desde o início de uma pesquisa como essa, de um projeto, né? Porque a gente sabe, ali eu coloquei ali na tela para ilustrar, que mostra ali o ALMA, né, que é esse radiotelescópio ali, todas as antenas. E aí a gente sabe que é um espaço muito disputado por pesquisadores, porque, gente, a quantidade de dados que você consegue, né, obter ali não é qualquer coisa. Então pensa que é a meca dos pesquisadores. Então, como que faz para começar a pensar, tipo assim, eu quero conseguir fazer uma pesquisa lá, o que eu tenho que fazer? Como funciona? Eu posso dar um panorama de como esse projeto começou, que eu estou envolvida nele há mais tempo do que o Lucas. Claro. E aí depois a gente fala um pouquinho do específico de como é o que escrever uma proposal, que a gente chama, Legal. né, uma proposta de tempo de observação, que varia para cada telescópio, mas, enfim. Esse projeto, ele começou quando o professor Ragemar ele estava como professor visitante na Johns Hopkins, que fica em Baltimore, nos Estados Unidos, em colaboração com a professora Nadia Zakanska, e lá eles desenvolveram, isso foi em 2019, eles publicaram um artigo muito legal que mostrava que existe uma correlação entre excesso de gás molecular e indicadores vários que diziam que esse gás tinha algum tipo de choque. Então, que esse gás tinha algum fenômeno que fazia com que ele tivesse uma velocidade, uma dispersão de velocidade diferente, tipo as moléculas se mexendo
de maneira desordenada, era mais elevada. Então, existia essa correlação. Publicaram esse artigo. 2020, teve a chamada para o primeiro ciclo de observações com o James Webb. E 2020, pandemia, todo mundo enfornado em casa. Eu estava fazendo meu doutorado na época. Rogemar viu isso. E eu também estava. A URSS tinha feito um treinamento online para a gente aprender a mexer nas ferramentas, que são ferramentas muito específicas. E eu me inscrevi, porque era pelo online e tal, todo mundo enfornado em casa. Vou aprender isso aí, pode servir para alguma coisa. E aí decidimos, vamos fazer uma proposta. Só que eu estava pensando na minha tese, eu não estava pensando muito em outras coisas, mas aí eu disse, Rogemar, eu aprendo para técnica. E ele disse, eu acho que eu tenho uma ideia, vamos tentar. E aí eu fiquei com toda a parte técnica de mexer nos programas, que não é muito simples. E mandamos. E eu esqueci disso completamente. 2021 veio, e essa foi colaboração entre eu, Rogemar, do FSM, professora Thaís e Rogério da URGS e a Nádia na Hopkins. E aí, mandamos. 2021, saiu o resultado ali por março ou abril, por aí. Saiu o resultado. E aí veio o e-mail, we are pleased to inform that. E eu fiquei assim... Aí o coração já deu aquela tropicada. Eu fiquei, como assim? E aí depois a gente foi olhar a lista, só 2 projetos liderados por pesquisadores em instituições brasileiras haviam sido aprovados. Que foi o nosso e o do Roderick Overzier, que ele é pesquisador do Observatório Nacional, ele é holandês, mas ele é vinculado ao ON no Rio. E aí, sim, ficamos muito felizes. Temos uma live do Observatório Nacional, que deve estar ainda no ar por aí, que foi muito legal na época. E aí, só que também teve uma outra proposta que eu não participei para observar essas mesmas galáxias com o Gemini, que o Lucas trabalhou com esses dados também. E aí saíram vários trabalhos com os dados do Gemini, com os dados do James Webb, agora que a gente já tem os dados em mãos. E aí o próximo passo era porque cada comprimento de onda, cada telescópio está especializado em entender características diferentes desses objetos. E aí o ALMA, ele é especial porque a gente observa a molécula do monóxido de carbono. Que essa molécula, ela só emite energia no modo, ela vibra ou ela gira. E aí ela, por causa disso, ela emite energia. Quando ela e isso só ocorre em comprimentos de onda específicos que os telescópios como o ALMA conseguem observar. Tem alguns outros no mundo, mas a sensitividade do ALMA é muito melhor. E aí surgiu a ideia de tentar mandar o projeto. Foi mandado outras vezes, foi recusado. E mandamos de novo, e aí deu certo. E é Não, isso, astronomia é assim, é mandar a mesma coisa 800 vezes para ser aceito. É insistir. Gente, olha, você vê, a gente nem imagina, né? A gente acha que, mandou uma vez e aí tava tudo redondinho. Não, essa é a exceção. Essa é quando dá sorte. Que legal, gente. Mas aí, no geral, você escreve, das propostas, no geral, você escreve um texto, tem que ter uma justificativa científica, que tu explica por que tu quer observar, coloca figuras, gráficos que ilustrem isso, referências, mas tem que dizer por que aquilo que tu quer fazer é importante cientificamente. E tem que ter uma justificativa técnica, porque não importa tu ter uma ideia maravilhosa, e tu tá dizendo que vai usar instrumento tal, e o instrumento tal não pode fazer o que tu quer. Então, assim, tu tem que justificar tecnicamente por que tu quer. Isso vai para um painel de astrônomos ou para revisores externos. O ALMA é só revisores externos, que ranqueiam as propostas, e aí isso entra num sistema, tem todo lá um ranking, e daí quem fica acima do nível
X lá, que tem toda coisa, aí consegue o tempo. Perfeito. Gente, isso é muito legal. E assim, pelo que você falou, né, tem, por exemplo, cada telescópio ou radiotelescópio, ele consegue captar informações específicas, Sim. né, daquele corpo celeste. Então, pode ser, você pode fazer uma pesquisa, aí eu como leiga, você pode fazer uma pesquisa e obter e decidir pesquisar com ALMA, mas pegar dados também, por exemplo, do James Webb, porque ele também traz outras informações. Então, você pode ir agregando informações. Estão ajudando a desvendar informações dos fenômenos que estão acontecendo ali, que a gente não consegue enxergar com um óculos de determinado comprimento de onda, né? O óculos do Gemini vai enxergar o gás que no a gente ótico, mais quente, que é no e ótico, a luz que a gente enxerga. E acima, o quente para nós seria acima de 1000 kelvins, 200 graus Celsius. 1.200 graus Celsius. Caramba. Depois o James Webb, que a Marina comentou, já um gás mais morno, um pouco abaixo de 1000, em média 500 Kelvin, 200 a 1000 Kelvin, um gás mais morno. E agora, com o ALMA, nós esperamos receber um gás mais frio. Isso vai nos permitindo analisar diferentes quebras-cabeças para formar a estrutura de tudo que está acontecendo naquele ambiente astrofísico das galáxias que nós estamos analisando, porque o buraco negro supermassivo, que foi comentado, inclusive, em algumas lives aqui anteriores, né, com você, ele gera muitos impactos, ele pode gerar muitos impactos na galáxia, dependendo da reserva de gás que está ali disponível. Ele pode liberar matéria e radiação, e essa radiação ela pode estar em vários comprimentos de onda. A gente chama, por exemplo, os outflows, que são ventos, literalmente, gerados. Lucas, não, tu não quer mostrar o vídeo? Sim, eu acho que isso ilustra. Ai, vou colocar aqui na tela, então. Funciona melhor para explicar isso. E ainda mais, gente, que as pessoas têm essa ideia, né? Eu tinha essa ideia também, né? De que buraco negro só pega, só come, só engole coisa. E não é assim, né? Ele também solta radiação. Não é que necessariamente o buraco negro solte radiação. Ou quando entra, não sai mais. Né? Quando entra alguma coisa lá, fica preso. Fica lá, não vai sair. Quando passa do horizonte de eventos, a gente, até onde se sabe, não tem mais retorno. Mas, até a matéria cair para dentro do buraco negro, ela não cai assim. Eu tenho uma caneca, eu jogo um negócio, ela cai reto aqui, porque a gravidade da Terra está aqui para baixo. Não. Ela espirala. Então, ela vai... E nesse processo de criar essa espiral, se forma uma estrutura chamada disco de acreção. Porque está acretando, está sendo... E esse disco, ele é formado por plasma, que está muito quente, muito aquecido, e emite muito em raio-x. Então, por isso tem observatórios como o Chandra, o Swift, que observam essa região do espectro, que é raio-x. Mas isso também faz, como está girando, aula de física 3, uma partícula carregada em movimento emite radiação. Peguem o caderninho. A aula de física 3. E isso vai também fazer com que o gás que está ao redor desse disco, que ainda não caiu, ele comece também ele seja iluminado e ele também comece a emitir, tem seus próprios fenômenos que ele começa a emitir radiação. Em alguns casos, essa radiação é tão intensa que ela consegue empurrar o gás que está. E isso que a gente chama de outflows. Que tem Então, é do próprio disco de acreção que é gerado a partir do momento que o buraco é negro, né? O buraco negro tem a sua gravidade. Então, esse potencial gravitacional... O energético aqui é da gravidade do buraco negro que vai atrair esse gás. É bom dizer que não... acho que foi a Roberta que falou na outra live que não é um ralo, né? Porque não é que ele vai sugar tudo que está na galáxia, mas ele vai sugar a partir de um ponto. Você chega razoavelmente próximo do buraco negro, está passando ali, passeando despretensiosamente um gás aqui perto, vai ser atraído. Você chegou próximo o suficiente. E esse gás atraído, aí sim, ele vai espiralar. Quando chegar próximo o suficiente, vai ser algo parecido com
formar um disco, né? E a questão aqui é a luz, como a Marina falou, que vai ser gerada. E essa luz ela vai ter diferentes energias e diferentes frequências e comprimentos de onda, e isso também é um laboratório para a física, porque são vários processos de interação entre radiação e matéria, radiação com radiação, que a gente, quem vai estudar, vai se aprofundar um pouquinho mais, tem vários processos que surgem aqui e explicam por que nós vemos diferentes estruturas em diferentes comprimentos de onda no espectro. Bom, aqui nesse vídeo está simulando então um disco de acreção, no centro ali o buraco negro supermassivo. Tá. E aqui tem poeira que acaba às vezes obscurecendo a nossa visão. Aqui vai aparecer agora uma ejeção de material irradiado devido ao disco de acreção, porque essa radiação, como a Marina comentou, a luz, ela é capaz de empurrar a gente. Tipo, se for potente o suficiente, eu posso ter, eu tiver uma lanterna, um laser potente o suficiente, eu posso derrubar um objeto. Literalmente, é o impacto como se fosse partícula. Caramba. E essa pressão da radiação, que é tão intensa, que sai do disco de acreção, ela colide com as partículas que estão ali na volta, que estão entrando, e acaba devolvendo de volta essas partículas que viriam, eventualmente, para o buraco negro, ou estão ali perto, orbitando, essa radiação acaba empurrando essa partícula para longe. E então essa partícula que é empurrada são os ventos ou outflows. Isso é uma forma que a gente chama de feedback, desse retorno, desse impacto que sai do buraco negro supermassivo. Certo. Ou retroalimentação em português, é uma palavra que eu acho muito feia, mas é usada. E tem também o jato rádio, dependendo das condições, porque aqui tem muita campo elétrico, campo magnético, por causa do plasma, como a Marina comentou, os íons ali, então gera também campos magnéticos de acordo com as orientações, isso também não é muito bem compreendido, pode ser propício para formar jatos rádios dos dois lados, que sai para cima, pensando no disco, né, os lados polares, o polo norte e o polo sul desse disco. Aqui está saindo, a princípio, um outflow. Pode sair os dois, pode sair outflow, pode sair jato, rádio, só um, só outro. Depende de cada ambiente, de cada galáxia. Então aqui a gente do outflow, e quando esse gás do outflow, eventualmente aqui está interagindo com o gás do disco de acreção, e vai gerar uma onda de choque da interação desses dois tipos de gases. Porque um interage com o outro, que nem... Quando a gente tem o choque, essa ideia que a gente tem também é bem natural, é de gerar uma onda devido a um movimento supersônico, que nem um avião a jato, vamos supor, que era no ar, e uma região de turbulência, onde os parâmetros físicos variam bruscamente. Então, aqui vai gerar essa onda de choque ao redor, tem aqui o vento, que chama do disco, né? O outflow, e aqui ao redor o choque. Agora vai ampliar essa imagem, porque isso é lá dentro na região próxima do AGN. E esse vento que sai, aí que ele tem várias fases, que a gente chama. Pode ser a fase ionizada, mais quente, que observa, por exemplo, o Gemini, a fase morna. Aqui está a fase outflow molecular, que pode ser visualizado com os dados, por exemplo, do James Webb. Aqui está a onda de choque. Aí, continuando o vídeo, vai ampliando essa estrutura. E aqui tem uma imagem da galáxia. É interessante falar nas dimensões. O AGN, ele é dificilmente resolvível, que a gente tem dificuldade em chegar a observar literalmente ele, exceto aquelas galáxias do horizonte de eventos, né, que foi comentado. Eu tenho o caso do EHT, que ficou muito famoso em 2019, foi ano passado que eles liberaram imagens novas. Então, que é o Telescópio do Horizonte de Eventos, e que conseguiu observar essa estrutura muito próxima entender como que é o horizonte de eventos do buraco negro. Algumas galáxias próximas que usam também a técnica da interferometria, que é a técnica usada pelo RHT, que é a técnica usada pelo ALMA, pelo VLA, por vários telescópios, mas usou interferometria no infravermelho. E aí conseguiu ver uma regiãozinha perto do disco de acreção das galáxias, que é um pouquinho além do disco, que é o Taurus, que é uma outra estrutura. Então tem pouquíssimos casos em que se consegue ver, porque o tamanho é muito, 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 o tamanho muito do sistema solar, o que é o sistema solar em termos da galáxia como um todo, é uma região muito pequena, né? É um grãozinho, né? E aí vocês comentaram... Desculpa.
Então, esse choque ele vai ampliando aqui, e aí tem esses pontos vermelhos que mostra aqui na imagem, que é para exemplificar regiões de formação estelar, que tem nuvens moleculares gigantes, frias, porque a ideia para a estrela se formar tem um gás frio, abaixo de 200 Kelvin, muito frio, e que vai passar vai ter algum mecanismo para alguma perturbação que faça com que ele comece a entrar em colapso e vai, a partir dessa nuvem de gás, formar uma ou várias estrelas. Então, essas zonas vermelhas aqui são as regiões de formações estelares. Formação estelar. Então, vai passar a onda de choque e vai literalmente apagar aqui esses sinais vermelhos, né? Tá. Então, a ideia é o seguinte, essa onda de choque, ela pode aquecer esse gás inicialmente frio, essa onda de choque pode arrastar para fora, redistribuir esse gás, eventualmente pode até remover do campo gravitacional da galáxia uma porção desse gás, porque é tão intenso, digamos, esse vento, essas ondas de choques, que eventualmente pode arrastar para fora da galáxia, sair da atração gravitacional e impedir formação estelar. Isso que a gente chama um dos mecanismos que é possível acontecer devido ao AGN, que seria o feedback negativo. Negativo no sentido que não vai formar estrela, vai impedir a formação estelar. Existe a possibilidade contrária. Pode ser que, passando uma onda de choque por uma região que formaria estrela, que amplifique, que otimize esse processo, porque isso é pouco caótico, né? Pode fazer com que essa onda de choque facilite o processo de colapso. Então, pode fazer com que não esquente tanto, mantenha uma certa temperatura e contribua para o colapso e otimize o processo de formação estelar. Então, pode acontecer as duas coisas. Ou suprimir, reduzir a formação estelar na galáxia ou nas regiões próximas do AGN, inicialmente, ou pode facilitar a formação estelar. Então, tem esses impactos que nós buscamos estudar e entender melhor. Caramba, que legal. E realmente, assim, a onda de choque, ela é o ambiente perfeito, né? Ali, tudo. Não sei se está certo falar isso, vocês podem me corrigir, mas tudo meio que começa ali, né, na evolução estelar, né? O início da evolução estelar, ele começa ali numa onda de choque. É preciso ter uma onda de choque para que uma estrela nasça? É preciso ter uma nuvem molecular gigante com uma massa acima de uma massa de um limite tal, com temperatura baixa, e esse gás tem que ser comprimido para que estrelas se formem. Tá. Existem formas, maneiras, o gás pode ser comprimido de vários jeitos diferentes. Uma dessas maneiras é quando você tem uma explosão de uma supernova, que daí já é uma estrela de uma geração anterior, que explodiu próximo de uma nuvem. Tem uma nebulosa lindíssima na Via Láctea, que é a nebulosa Pata do Gato, que tem uma supernova no meio e tem a estrutura assim, da Pata do Gato. Eu amo os nomes. NGC 6334. Nossa, você sabe o número de cor. É que eu trabalhei com ela no mestrado. Nossa, por isso que então você digitou muito ela nesse período, né? E aí tem uma estrutura assim muito que tem um remanescente supernova. Essa bolha azul lá de cima tem um remanescente supernova no meio. Eu acho que é essa a bolha ou uma das outras. O remanescente de supernova, ele então meio que o resto, o que sobrou ali de uma supernova. Isso. E aí, só que quando a supernova explode, também é uma onda de choque. E isso gerou formação de vários aglomerados estelares ao redor. Só que isso é na Via Láctea, então a gente consegue ver as estrelas individuais. No caso de outras galáxias, a gente, em geral, não consegue ver estrelas individuais. Mas a gente consegue ver as assinaturas que isso deixou na galáxia através de outros indicadores. Nossa, que legal, gente, é lindo demais. É muito legal. Essa é boa para fazer um pôster. Nossa, linda! Exatamente. O pessoal dá um print aí. O problema é quando a gente leva as pessoas para olhar no telescópio mais... um pouco mais amador, que nem a gente decepção. Tá na outra sala. E aí as pessoas vão querer olhar, pensam que vão enxergar isso aqui, mas às vezes não enxerga só um nebuloso, uma coisa muito fraquinha. Só uma nuvem meio acinzentada. Estranho demais.
Exatamente. Ó, o James aqui, ó. Eu compraria o pôster, olha lá, gente. Ó, não precisa comprar, porque essas imagens são domínio público, né? Estão no site, pode baixar em altíssima. Aí no site Qualidade. da ESA ou da NASA, que consegue baixar e imprimir o seu próprio pôster. Nossa, perfeito. Gente, muito legal. E vocês, né, ali dentro da pesquisa, né, gira obviamente em torno de buraco negro e a conexão ali, né, como ele influencia né, no tempo de vida, né, inclusive o futuro de galáxias, enfim. E qual que é a maior dificuldade que se tem quando se trata de uma pesquisa sobre buracos negros? Qual é a maior dificuldade? Assim, você fala, putz, é um desafio ali que a gente tem que passar quando a gente pesquisa buraco negro. Eu acho que são vários desafios e tem, por exemplo, escalas temporais. Poucos fenômenos acontecem numa escala temporal de vida humana, por exemplo. E aí, se a gente quer o que seria natural de pesquisar, conforme o que a gente mostrou no vídeo antes. Verificar se o AGN está ativo, beleza, a gente tirou que está ativo, e verificar se a formação estelar reduziu ou não ao redor. Só que assim, uma coisa para impactar na outra leva milhões de anos. E aí, como faz? Aí, para fazer as ligações e indicar que uma coisa está afetando a outra, ou se tem outros fenômenos por trás, e aí exige vasculhar, torturar os dados, que a gente fala. Mas, por exemplo, essas galáxias que estão no projeto, elas são o que a gente chama de galáxias do universo local. Então, elas estão próximas da gente, porque a gente quer ver o detalhe. Tá. Só que o universo é um grande... É como olhar um filme, e aí tu tá olhando frames desse filme, e quanto mais longe tu vai, mais no passado tu tá indo, então mais jovem tu tá vendo o universo. Então, por exemplo, lá tem a Big Bang, radiação cósmica de fundo, tem época da reionização, radiação cósmica de fundo, enfim. E aí, formação de primeiras galáxias, quando tem essa formação das primeiras galáxias, tu tá vendo lá uma galáxia bebê. E Certo. aí tu vai até chegar Andrômeda, Via Láctea, que é o universo com a idade que ele tem hoje, 14 bilhões de anos. Então, o nosso objetivo é entender o detalhe, porque se eu olhar galáxias que estão no que a gente chama de Cosmic Noon, que é o meio-dia cósmico, que é uma época em que o universo formou, os buracos negros que cresceram mais, mas também teve formação de muitas estrelas, esse gráfico mesmo. Tá. E aí teve esses dois picos. Redshift é olhar para trás, né? O look back time, em torno de que o universo tinha em torno de 10 bilhões de anos, mas essa também tem a taxa de formação. Uma das curvas é crescimento do buraco negro e a outra é a taxa de formação estelar. As duas crescem, estão mais altas em Redshift 2. Aqui seria o início do universo, só para marcar. Então, aqui seria o 0, 13,8 bilhões de anos no passado, 12 bilhões de anos no passado, 10, 8. Legal. Aqui no meio, então, eu tirei a parte mais alta do pico, onde tem na história cósmica do universo, o pico tanto de gás que era acretado pelo AGN, formando aquele disco de acreção, e tanto processos de formação de novas estrelas ocorreram meio que junto com o que essa figura mostra, eles se acompanham um ao outro. E aí, isso, o máximo pico ocorreu cerca de 10 bilhões de anos atrás, no que a gente chama de Redshift 2. A astronomia usa muito a palavra Redshift. Sim, mas o resumo da história disso tudo é: a gente vê frames, como se as galáxias estivessem estáticas no tempo. Existem processos variáveis, tem galáxia que muda, tem supernova que acontece, tem os tidal disruption events, tem coisas que são variáveis em escala de dias. Isso acontece. Mas, no geral, vê estático. Então, elas não mudam tanto assim de um ano para o outro. Então, eu estou vendo, a gente está fazendo entendendo a estrutura
próximo de nós, no tempo 14 bilhões de anos. Aí outra pessoa, outro grupo, está estudando as coisas em Redshift 1, que daí vai ver outro pedaço desse filme. Aí vai ter gente que vai estar mais longe, vai ver outro pedaço desse filme. Aí tem o pessoal que está estudando galáxias muito mais próximo do início do universo, e vai indo, até o objetivo todo é tentar entender como que a evolução de galáxias aconteceu. Os buracos negros são todo esse caminho. Não é uma coisa simples. A gente tem um monte de buraco. Tem muita coisa que não se sabe ainda. Então, por isso que a gente vai continuar pesquisando. O entendimento de que buracos negros, que toda galáxia massiva, massa comparável à massa da Via Láctea, tem um buraco negro no seu centro, veio como resultado das pesquisas com o Hubble no final dos anos 90. Então, assim, faz 20 anos que isso é um paradigma aceito como toda galáxia massiva tem um buraco negro supermassivo no seu centro que pode estar ativo ou não. E, então, isso é muito recente. Há 100 anos atrás, as pessoas estavam debatendo se galáxias eram objetos fora da Via Láctea ou se eram nuvens dentro da própria Via Láctea. Olha, 100 anos atrás. Gente. Então, as coisas já evoluíram muito, mas ainda tem muito para evoluir, para a gente conseguir entender melhor a evolução do universo. É muito louco, né? Porque a gente pensa o tanto que a gente vai descobrir, né? Porque há pouco tempo, você vê, faz pouco tempo, como você falou, que foi-se aceito, né? Que existem buracos negros no interior de galáxias, enfim. Imagina daqui 10 anos, enfim, o que a gente... 10, 15, 20 anos, a gente já vai descobrir muita coisa. E com esses telescópios ainda mais potentes, a ideia é que isso seja acelerado, né? Então... Mas, por outro lado, isso gera um acúmulo de dados de teras e terabytes, e a gente precisa de gente para tratar esses dados. Então, quem gosta, tem um gosto por astronomia, gosta um pouquinho de física, matemática, computação, vem para o nosso lado. Tem mais dados do que pesquisadores? Tem muito mais dados do que pesquisadores. Então, é importante essa divulgação, esse processo, porque tem muito mistério para ser desvendado ainda. Nossa, tem muita informação, gente. Olha, tem informação sobrando, galera. A gente precisa de gente para saber interpretar, né? Precisa da galera que, se tem ali um mínimo de interesse, né? Eu acho que muito se fala, né, sobre a divulgação científica, mas pouco se fala como as pessoas, as novas gerações, às vezes estão perdendo um pouco do interesse, né? E tá faltando gente no mercado, né? E como que vocês veem esse cenário atual? Vocês acham que precisa, que teve uma diminuição, né, de pessoas na área? Tá tendo muita evasão nos cursos? Vocês têm essa noção, assim? Olha, eu não sei falar 100% com certeza. Eu não tenho números, então eu não vou dar certeza de nada. Mas a questão principal em geral, quem trabalha com astronomia está no meio acadêmico. E o meio acadêmico, infelizmente, tem questões relacionadas a financiamento, que em geral o financiamento é estatal, né? No Brasil, principalmente, vem de agências de fomento do governo federal, e São Paulo tem muito mais por causa da FAPESP, mas muitas vezes é complicado e muitas vezes não tem tanto incentivo assim quanto a gente gostaria para que mais pessoas continuassem na área. Então, eu conheço pessoas que, por questões familiares, desistem, isso fora do Brasil, inclusive, desistem da carreira da astronomia porque, né, quer continuar com a família em determinada cidade, não quer mais ficar se mudando, porque, então, tem várias questões que são, que deixam isso um pouco mais complexo. E, enfim,
a questão do financiamento é uma coisa que pesa, né? Que pesa, porque assim, é trabalho, né? Por mais que durante o doutorado a gente ganhe bolsa, a gente está trabalhando, a gente está desenvolvendo pesquisa, a gente está fazendo disciplinas, mas essa é, sei lá, primeiro ano do doutorado que se faz disciplina, depois tu tá trabalhando, e muitas vezes em horários muito doidos. Então, isso, infelizmente, ainda pela sociedade em geral, não é muitas vezes visto como trabalho. Então, é aos pouquinhos ir mudando o que o público entende, né? O que a sociedade em geral entende que a gente faz. E por isso também que é importante divulgar, né? Com certeza. A compreensão dos governantes da importância disso da educação como um todo, do investimento em educação de base, que isso leva a descobertas, leva a implicações para a sociedade, às vezes leva alguns anos, mas traz implicações permanentes. Sim. Acho que isso é uma questão importante, além da própria cultura, do nível educacional, do melhor do povo, né? Tem uma coisa que eu sempre gosto de dar como exemplo, que tem alguns telescópios em Terra, como o Gemini, como o Keck e como o VLT. Inclusive, eu tenho o meu negocinho aqui para fazer do Keck. Eu ganhei quando eu fui para lá. E aí, enfim, eles usam lasers para fazer com que você simule uma estrela e aí você corrige o telescópio e aí isso consegue fazer com que se enxergue, se resolva. Então, o tamanho do pixel da imagem fica muito menor e você consegue ver mais detalhe. Não é exatamente o pixel, mas eu acho que é a forma mais fácil de explicar. E aí, essa foi uma tecnologia que foi sendo desenvolvida, que se chama ótica adaptativa, mas começou a ser desenvolvida principalmente num dos campi da Universidade da Califórnia em Santa Cruz, nos Estados Unidos. Esse desenvolvimento foi em paralelo com o pessoal da oftalmologia, porque é ótica, né? Então, eles precisavam de gente de ótica que entenda um telescópio é um aparelho óptico. Sim. Como as coisas foram feitas meio em paralelo, por uma demanda da astronomia, de ter essa resolução melhor, isso também, que foi paralelo, então não foi uma coisa exatamente derivada da outra, mas resultou na cirurgia refrativa de miopia. Olha, legal! Então, assim, tem muitas coisas da astronomia, câmera de celular, câmera CCD, que é o sensor o CCD é o sensor da câmera, foi desenvolvido para telescópio. Então, tem inúmeras coisas, software de análise de imagem, que é usado em medicina, que era usado em astronomia, depois foi para medicina. Então, tem muita coisa que é desenvolvida com um propósito e depois, por caminhos vários, acaba tendo aplicação na sociedade. Na Terra. Então, assim, às vezes o pessoal pensa, não serve para nada, não isso serve aí pra nada. Se não servisse, a gente não ia ter internet, não ia ter aí os satélites. Vocês têm que mandar reclamação tudo por carta, porque não pode reclamar na internet. Por pombo correio. Exatamente. Gente, muito legal. E eu acho que só prova, assim, esse nosso bate-papo, ele só mostra como a conquista de vocês foi especial, porque o ALMA, ele é muito disputado, né? E como que funciona, né? Assim, porque, veja, vocês, né, criaram ali, vocês estão mostrando até o logo do grupo de astrofísica, né? E eu quero esse é o logo do projeto. O logo do grupo de astrofísica, ele é um pouquinho diferente, ele não é tão bairrista como esse. Quase nada parece um set, achei demais. E aí, enfim, né, como que funciona? Ah lá, o chimarrão, maravilhoso, olá. E aí, gente, como que é, assim, para poder, sabe, ter essa chance, porque
vocês vão ter um número de horas ali, né? Como que funciona isso? 7,5 horas. Como que faz o planejamento para isso? Assim, Na proposta que a Marina comentou, são indicadas galáxias que nós queremos observar. Nesse caso, nesse projeto, são 5 galáxias. 5 galáxias. Tem alguns detalhes técnicos sobre localização, enfim, o que a gente gostaria de receber, como os dados que ela comentou, que é do monóxido de carbono, o CO. É interessante abrir o parênteses, porque o que a gente gostaria de estar observando é o hidrogênio molecular frio, que é ele que vai formar novas estrelas, é ele que vai alimentar eventualmente um buraco negro supermassivo, é ele que vai estar presente no outflow que sai do buraco negro, mas ele é uma molécula que ele é difícil de observar, ela tem emissão muito baixa, mas tem uma vizinha dela que acompanha geralmente onde está, que é o monóxido de carbono. Então o monóxido de carbono acaba sendo esse reboque que, quando a gente observa o monóxido de carbono, ele acaba indicando que ali tem também hidrogênio molecular frio. Então a gente indica também essas transições específicas ali na parte física que estamos interessados e passa isso para os técnicos do observatório. Então os técnicos lá do observatório, do ALMA, vão, a gente espera, né, observar essas galáxias de acordo com o que a gente solicitou. O Lucas fala, a gente espera, porque assim, astronomia depende. Embora a astronomia na rádio se possa fazer de dia, então é melhor do que no óptico infravermelho, se só à noite, então tem mais horários. Mais possibilidades. Mais possibilidades, mas assim, tem telescópio quebra, tem problema, tem coisas que acontecem. Então, tem vários fatores que podem influenciar de que não se consiga todos os dados da forma que a gente solicitou. E também pode ser que isso já vi acontecer, as pessoas dizem, não, preciso de tantas horas para observar tal coisa. Aí o pessoal do observatório julga lá o negócio e diz, parece que faz sentido. E aí apontam para a galáxia, para o objeto que tu quer observar, vai observar e não detecta nada, porque o sinal é muito fraco e precisava de mais tempo. E aí o que tu faz? Tem que escrever de novo, e aí se tu der sorte, dizer, olha, então aconteceu isso, a gente tem isso, não é exatamente o que a gente queria, mas talvez dê para... Se a gente conseguir mais horas e daí a gente combina todos os dados e faz uma mágica e não sei o que, daí a gente consiga detectar o que a gente quer. Então, isso acontece. No caso do ALMA, do James Webb, do Gemini, vários observatórios, o astrônomo não vai lá observar. No caso do Keck, que eu vou observar com ele no dia 31 de outubro, a gente tem que estar fazendo tem que estar lá, só que o meu lá é estar nesse mesmo lugar conectada online. Então eu não preciso estar lá fisicamente, mas eu tenho que acompanhar as observações, porque o técnico do observatório vai fazer o que eu estou dizendo na hora. Você precisa direcioná-lo. Sim. Então tem observatórios que ainda funcionam desse modo. Então, depende muito do que tu tá fazendo e qual é o observatório, e cada um tem suas especificidades para poder operar. Perfeito, legal saber. A gente nem imagina que funciona dessa forma em determinados, né? Quando a gente fala, primeiro quando fala telescópio, né? A gente já tem aquela visão, tipo, vai lá, a equipe toda lá, não sei o que, vamos observar e coisas assim. Quando eu fui pro Keck, que o Keck fica no... Eu tenho a minha propaganda. Fica no Havaí. Ele tá no topo do Mauna Kea, no Havaí. E a gente fez as observações localmente. O localmente era no escritório do Keck, que fica em Waimea, que é outra cidade, outro lugar, a uns 40, 50 quilômetros do telescópio. Caramba! Gente, que loucura!
Porque o oxigênio é muito baixo, então eles não mandam mais ninguém para passar a noite lá em cima. Eles só mandam o operador do telescópio. Caramba! Curioso no ALMA, por exemplo, que eles usam um tanque de oxigênio para Sim. trabalhar. Eu até deixei aqui alguns vídeos. Ai, me mostra. Você tem umas coisas muito legais aí mostrando. Parece o trecho que eles estão com... Aqui mostra... Quando eles vão... Porque assim, ó, tem... Essas antenas, elas são muito pesadas. Cada uma delas é 115 toneladas. E são 67. São 66 no total. Dessas 66, 12 são um pouco menores. E a maioria, 54, são essas mais pesadas, 115 toneladas. O caminhão que foi fabricado para transportar elas tem 130 toneladas. Esse caminhão tem 28 rodas, do tamanho de rodas de trator. Então a soma dá 245 toneladas. Eu estava vendo, por acaso, qual que é o limite aqui numa pesquisa rápida no Google para um bitrem, o peso para um bitrem no Brasil é 74 toneladas. Então são alguns bitrens que dá de peso um telescópio carregado. Isso teve que chegar a 5.000 metros de altura lá no deserto do Atacama, né? E aí eles desenvolveram, até foi acho que a Alemanha desenvolveu esse caminhão para carregar. E como é 5.000 metros de altitude, é muito rarefeito. Os operadores, eles têm, claro, guindastes para lidar com isso, mas eventualmente tem algum movimento fino que eles têm que fazer para encaixar nas rampas, nos sistemas, e isso tem que porque a falta de oxigênio é complexo porque tu não consegue mais pensar direito. E eu ouvi histórias de gente montando coisas, no caso do Keck, mas eu tenho certeza que no Alma é a mesma coisa. As pessoas estão lá instalando instrumento e esquece como é que faz. Tem que somar tal e tal coisa. A pessoa não consegue mais fazer conta simples porque não tem mais oxigênio. Não chega, o oxigênio é muito baixo, então por isso tem que andar com um tanque por uma questão física mesmo e que cognitiva, né? Aqui gente, tá a foto, que loucura. dá para ver aqui nas costas dele umas mochilinhas com os cabinhos e gente, com é muito o tanque de oxigênio. Eu tô chocada. Ele é muito engenharia muito complicada. Nossa, você tem que criar uma engenharia para poder levar essa nova engenharia para algum outro. E aí, esses radiotelescópios, eles podem, dependendo do que quer observar, eles podem, as 66 antenas estarem próximas entre si, digamos, numa área de 150 metros, ou ficarem espalhadas de até 16 quilômetros de distância entre todas elas. Tipo, o raio, a distância maior, no caso, entre todas elas, 16 quilômetros de distâncias. Então, eles, dependendo do nível de detalhe que quer observar e do tipo de observação, precisa deixar distante assim, porque pelo processo de interferometria dos radiotelescópios é como se essas antenas espalhadas simulassem um prato de 16 quilômetros se tivesse todas separadas nessa distância, né? Nossa, com alguns um espelho. buracos. Oi? É um espelho, porque a antena do ALMA, ou antena do radiotelescópio, ela parece opaca para nós, mas ela reflete em rádio. Então ela é um espelho de ondas rádio. Chama de prato também, né? Mas é um espelho. Isso tem outra... E aí tem esse tempo que a Marina falou porque como são emissões muito tênues, precisa, quanto mais tempo você fica apontando para um objeto, assim como nós vamos olhar para o céu noturno e quer observar alguma estrutura no céu muito fraquinha, você tem que ficar observando muito tempo para o teu olho acostumar. Acostumar, adaptar, né? Para receber luz suficiente para formar uma imagem. É algo parecido com o telescópio, tem que ficar apontando tempo suficiente para que chegue radiação, seja captada, e isso tem que acompanhar o movimento da Terra girando, então e aí todas as antenas têm que movimentar junto, isso é outro processo de engenharia, porque tem que ter uma precisão enorme para todas essas estruturas monstruosas movimentarem ao mesmo tempo, observando aquele objeto por, às vezes, horas, né? Aí vocês pensam que o ALMA é complexo, sim, mas vocês pensam no caso do EHT, que eles tiveram que sincronizar telescópios em continentes diferentes. Nossa, sim! Eu acho que eu vi. Inclusive, né? O ALMA foi uma peça fundamental. Sim, o ALMA foi uma parte importante
do EHT. É verdade, eu acho que... Eu não sei se foi nesse que tem um documentário da Netflix, que é o Mistério dos Buracos Negros, eu acho que chama... Ai, não sei o nome exato agora. E eles falam sobre como que foi sincronizar radiotelescópios de vários continentes. Eu acho que da primeira vez tinha dado alguma coisa errada por conta de questões climáticas, não foi? Alguma coisa assim? Tinha isso e tinha, acho que a questão do relógio, porque eles tiveram que usar relógio atômico para poder... É verdade. Assim, é muito... Gente, o muito investimento e a precisão é muito grande. Nossa, sim. E não é à toa que os dados que ele recebe são tão valiosos, né? Assim, porque é uma engenharia muito complexa, é um conjunto de processos que precisam dar certo. Então, Salvo engano, a manutenção por hora para manter essa estrutura, acho que R$200 mil. As 7 horas e meia que nós solicitamos daria mais de 1 milhão de custo para quem administra o radiotelescópio, que infelizmente o Brasil não faz parte. São os japoneses e os europeus que pagam isso. Então, e aí nós conseguimos gratuitamente apenas pelo mérito científico de conseguir, né, ali a aprovação do projeto, mas é um custo enorme, né? Nossa senhora! E como que tá, né, o processo, assim? Vocês têm datas, um cronograma, assim, de quando vocês vão ter já um compilado de resultados? Como que tá esse... Eu não sei se tu sabe, Lucas, porque eu me mudei faz pouco tempo, então eu não estou acompanhando. Eles tentam otimizar esses processos para, por exemplo, pegar objetos de outras propostas que são próximos. Tá. Eu acho que é uma logística que eles... Faz sentido. Mas eles não só vão avisar quando for realmente perto, né? A gente espera que seja esse ano ainda, mas pode ser... Eu não sei se tem... anual, né? É anual, mas eu não sei se tem algum lugar que dê para consultar, quando que não sei. Isso eu vou acordar o professor Ragemar para perguntar para ele. Não, mas é legal até para saber, porque eu não tenho a menor ideia, assim, de como funciona, porque, imagina, são pesquisas do mundo inteiro e você tem que... Nossa, deve ser... A organização para isso deve ser muito complexa também, né? Porque você tem que colocar ali na sequência, então, pesquisas que meio que linhas parecidas para que, né, possa... É uma otimização do processo, né? Gente, que legal! Nossa, é muito curioso, assim, eu não tinha ideia de como funcionava. E é muito legal ver como esses dados que vocês vão conseguir, eu acho que... Acho não, tenho certeza, como eles vão complementar pesquisas do mundo inteiro, né? E vai ser muito, muito valioso, e é motivo de orgulho, assim. E vocês já imaginavam, assim, quando vocês começaram a carreira lá atrás... Vocês imaginavam que vocês poderiam ter uma oportunidade como essa? Nem falar. Eu entrei na graduação, eu não sabia o que era um doutorado. Então assim... Entra bichinho do mato, tem menor de idade. Daí eu costumo brincar que eu terminei de me criar na faculdade, tipo, ali na casa do estudante, ali era muito... Mas realmente bem gratificante, né, poder conseguir acessar todo esse tipo de informação e dados e ter uma educação, pelo menos aqui no FSM, tipo, muito boa. Acho que isso é importante dizer, né, eu e Marina somos formados aqui e eu, no caso, ainda estou estudando, né, no doutorado, e temos essas condições, né, da universidade pública nossa aqui, poder fomentar isso, né, de fornecer mesmo com todas as dificuldades, né, e comentei, né, que eu morei na casa do estudante sem ter acesso à política de assistência estudantil, que às vezes muitos jovens não sabem. Acho que comentado antes sobre a questão financeira, que às vezes é uma dificuldade para manter os estudos, né? Existe assistência estudantil, existe financiamento para manter o aluno na universidade, seja via casa do estudante, restaurante universitário, seja via bolsas, então tem vaga, tem possibilidades, às vezes buscar um pouco de informação, se tem algum interesse em alguma área, vale a pena investir. Ótimo. Mas voltando um pouquinho à tua pergunta, assim, para mim é sempre que tem algum projeto, alguma coisa que é aprovada, eu sempre
eu sempre fico muito feliz porque eu penso, gente, eu saí de lá de uma cidadezinha no interior do Rio Grande do Sul, estudante de escola pública. Qual cidade? É perto de Passo Fundo. Tem nome cidade? É Marau. Marau. É perto de Passo Fundo, é porque tem que dar referência. Primeira tem que dar referência da cidade maior, porque senão as pessoas não sabem onde é que é. Quantas pessoas de Marau que estão nos ouvindo? Não se sentiram representadas. Ninguém, provavelmente. E, enfim, mas saindo desse... E ter estudado numa universidade que eu consegui entrar num grupo... do início da graduação, eu comecei a trabalhar no grupo de astrofísica por causa de uma bolsa da CAPES, que eu fui cobaia da CAPES, que o nome era Jovens Talentos para a Ciência. Não existe mais, existia na época. E eu consegui essa bolsa e comecei a trabalhar no grupo de astrofísica e a coisa foi indo. Então, cada vez que tem algum projeto, alguma coisa que é aprovada, eu sempre fico meio boba alegre, assim, tipo, gente, deu certo. Como assim? Cheguei, né? Consegui chegar nesse... As coisas foram indo e foram dando certo. Então, e isso mostra que como o Lucas comentou, a aprovação desse projeto, a gente concorreu com gente do mundo inteiro, né? Então, do James Webb também, a concorrência foi com o mundo todo e com pesquisadores do mundo todo. E a gente conseguiu aprovar coisas por lá. Então, mostra que mesmo a universidade no interior do Rio Grande do Sul, que está fora do eixo principal de pesquisas no Brasil, mesmo assim a gente consegue fazer coisas de ponta. Mesmo assim a gente consegue ter acesso a equipamentos de ponta e consegue ter um programa de pós-graduação que está fazendo coisas muito legais. Lucas, tu quer mostrar o artigo agora no final? Ai, mostre. Porque é interessante falar que não se esgota os trabalhos nem com o telescópio Gemini, que faz parte do meu doutorado, e nem com o James Webb, né? A gente continua fazendo pesquisa com esses dados e vasculhando eles, e a Marina pode comentar que ela participou desse último artigo aqui publicado, que foi descoberto uma galáxia próximo da galáxia que nós observamos via lente gravitacional, que você comentou que a gente fez no canal, né? Verdade, já falamos aqui sobre lentes gravitacionais. Então, aqui está a figura. Essa é a galáxia que nós observamos, uma das galáxias da nossa amostra, são um total 8, que é a CGC 02070. E aí, nessa região desse quadradinho verde, dando zoom nela, tem essas estruturas, que aqui é A, B e C. Essas estruturas A, B e C não são dessa galáxia. Elas são de uma outra galáxia que está bem mais longe. Atrás dela. A 2.9 DZ, isso aí dá em anos-luz, 11 bilhões de anos-luz de distância. E a descoberta essa aqui é o espectro. Isso aqui é a assinatura digital do objeto que a gente está observando, seja estrela, seja nebulosa, seja galáxia. Isso aqui é um dos principais fontes de estudo dos astrônomos. E aí, aqui está vendo uma linha que indica, essas riscas aqui para cima, indica algum tipo de composição química por estar nessa posição. Aqui tem comprimento de onda e a intensidade da luz. Então, para esse comprimento de onda vai ter certa intensidade. Quanto maior o pico, digamos, significa que naquele comprimento de onda, naquela cor, podemos pensar como cor. Aqui é vermelho. O vermelho está mais intenso, então é mais vermelho do que a outra cor. E é importante falar que, Tamara, tem os nomezinhos dos elementos químicos. Elemento químico, isso se mede, esses comprimentos de onda se medem em laboratório, na Terra. Você sabe que o oxigênio emite em 5.007 angstroms, em tantos angstroms, em tanto não sei o que, em tanto não sei o que. Então, você bate o olho, você sabe. Isso você tem mapeado por laboratório. Inclusive, o instituto que faz isso, principalmente nos Estados Unidos, que é o NIST, perdeu completamente o financiamento. E aí, eu tô um pouco preocupada, eu quero baixar a base de dados deles no meu computador e não perder. Não perder nada. De cada elemento
tem milhares de transições e isso envolve cálculos complexos para estimar como é que são essas transições e essas propriedades. Tá. E aí, como isso apareceu essas assinaturas num lugar que a gente achou e que estava muito esquisito, não deveria ter nada lá, que aí se entendeu que tinha algo que não era da galáxia que a gente tinha proposto para observar. E que aí, Lucas, tu pode subir um pouquinho mais para mostrar os painéis de cima da imagem. Isso, obrigada. Então, em verde é o que seria a imagem da galáxia. Da galáxia. Isso. E aí, em vermelho, aquela partezinha mais tortinha é a galáxia que está na lente gravitacional. Por conta da lente gravitacional. Sim. Então, ele dá aquela... Ele amplia, né? Quando acontece... Sim. Aí vocês me corrigem se estiver errado. Quando acontece ali o fenômeno da lente gravitacional, ele meio que funciona como uma lente de aumento. Sim. E aí aparecem coisas que teoricamente não estariam ali. Amplifica a luz. Amplifica a luz. Gente, que legal! Então vocês não estavam esperando isso, e aí foi um achado. Foi completamente por acaso. Esse artigo aqui foi publicado como uma LEDER. Uma LEDER tem um status um pouco mais sofisticado, digamos, mais Lucas, tu pode alto desse artigo. Sim, Lucas, tu pode ir para a imagem para outra figura que mostra a imagem reconstruída. E aí quem trabalhou nisso foi um aluno da URGS que fez esses modelos. Então tem a imagem observada, tem o modelo, os resíduos e a última coluna é a imagem reconstruída da galáxia. Então tem todo um modelamento matemático que eu não entendo, porque eu não trabalho com isso. O aluno, foi o pessoal da URGS que colaborou com a gente e que fez toda a parte matemática. E aí o que se entende é que a maior parte da galáxia tem uma morfologia um pouquinho tortinha, né? Então a maior parte ela tem essa estrutura mais compacta, mas tem algo que está ali circulado em branco que está pro lado. Então provavelmente ela tem uma morfologia um pouco irregular. Irregular também acontecendo. Então a gente conseguiu também dados que não era para isso, revelou uma coisa, não estava no roteiro, mas aconteceu. Tem algumas características que tornam esse achado único. Eu vou procurar aqui que o professor Logebar me enviou, porque assim, na distância, essa galáxia que está na frente, a CGC... Ela é muito próxima. Ela é próxima, cerca de 700 milhões de anos-luz. Lente gravitacional com galáxia próxima, assim, tem só 5 na literatura detectada até hoje. Então, isso é muito raro. 5 com essa. 5 com essa. 5 com essa. Essa é a segunda espiral dessas. São 2 galáxias espirais e elípticas são um pouco mais esféricas. Essas espirais são mais em formato de disco. Achatadinhas. E essa é a segunda galáxia espiral dessa tão próxima, desse redshift que a gente fala até 700 milhões de anos-luz. Então, ela tem algumas peculiaridades nesse sentido também, né, que torna ela um dos achados pioneiros desse tipo de pesquisa. O fato de passar aqui próximo do Bojo, o Bojo é a região central da galáxia. O professor Rogemar estava comentando que vai permitir fazer uma análise futura sobre o impacto da matéria escura, porque, não sei se a audiência está familiarizada com esse termo, mas numa galáxia, a maior parte da gravidade que domina essa galáxia não é da matéria bariônica que a gente é feito, da matéria que a gente enxerga. É feito por um outro tipo de substância, de elemento que a gente não sabe o que é, por isso fala que é escuro, mas a gente sabe o efeito dela, que é a gravidade. Então, ela possui gravidade. E esse efeito gravitacional é o princípio, e ela possui mais gravidade do que a matéria que a gente está enxergando na galáxia. Então, aqui ao redor tem uma substância, que é a matéria escura, que tem muita gravidade, que produz muito efeito gravitacional e que é o principal responsável por esse desvio da luz que forma a lente gravitacional. Então, isso também é uma proposta futura para esmiuçar mais essas informações, porque isso tudo é pesquisa de fronteira, digamos assim, do conhecimento da humanidade, né, do científico. Nossa, gente, que legal! Então, assim,
é muito maluco, porque a partir de você tinha uma pesquisa, aí numa pesquisa aparece outra coisa, aí você fala, não, gente, peraí, isso aqui não estava previsto. Aí, a partir dessa outra descoberta, vocês, né, desse outro dado que apareceu, vocês conseguem ramificar para outras pesquisas que são, assim... Que não estavam no script. Não estavam no script. E que... A gente não escreveu a proposta do James Webb falando, não, vamos detectar lentes gravitacionais. Obviamente, não. E sim, eu posso comentar de um outro caso que o artigo foi submetido essa semana de uma aluna de graduação, onde eu estava, na Universidade da Califórnia, que, assim, nas imagens também do James Webb, surgiu uma galáxiazinha pequenininha, sim, do lado. E aí a gente desconfia que é uma galáxia em interação, talvez seja uma galáxia ativa, também em Redshift 2, não tem a lente gravitacional, mas apareceu nas imagens, que nas imagens do Hubble não aparecia nada. E também foi completamente por acaso, a gente começou a olhar aquilo lá e aí virou o projeto da aluna e foi... E aí muda toda a rota. Conseguiu dados do Keck para tentar entender um pouco melhor. Sim, foi completamente inesperado também e virou trabalho de graduação e um trabalho muito legal que ganhou prêmio, um monte de coisa da aluna de... Que legal, gente. Nossa, então, a gente nem imagina que esse tipo de coisa possa acontecer. E que bacana ver, assim, como uma pesquisa pode ramificar para várias outras. Inclusive, nosso tempo está acabando, mas eu queria perguntar mais coisa. Cheio de pergunta na minha cabeça, vou ter que chamar vocês de novo. Mais também. Mas assim que é bom, gente, assim que é bom. Ai, meu Deus do céu. Se tiver alguma coisa que vocês gostariam de trazer, vocês me falam também. Enfim, se eu te deixei passar alguma coisa... Podem me falar, mas uma coisa que eu vi que vocês tinham separado ali, que vocês escolheram 5 galáxias para estudar, né? E por que vocês escolheram essas 5 galáxias? Como que foi fazer a escolha? Então, nesse trabalho de 2020, a partir da experiência do professor Rogemar lá na John Hopkins... gráfico? Tem. Lucas. Eu não sei se vamos assustar as pessoas mostrando o gráfico. Não, pode mostrar. Vou pegar aqui da minha... Normalizar. Tá fresco, que eu defendi a qualificação faz poucos dias. Então, aqui está o gráfico. Gente, eu vejo muitos números e... vamos tentar simplificar aqui, fazer a transposição didática, que eu também sou... barras de erro, para ser mais cheio de coisa ainda. O desafio, vamos lá, vamos ver se eu consigo entender. Fizeram uma correlação cruzada entre o professor Rogemar em 2020 com essa Kanska, que a Marina comentou, e mais colaboradores, a Nádia, e com essas galáxias que têm dados no Spitzer, que é o telescópio de infravermelho, com dados já morreu. Não, já nos deixou. E aí eles verificaram que as galáxias são AGN, então aqui você vê que tem vermelho são os AGN, e os azuis são galáxias não AGN, que a emissão dela é puramente estelar, a luz que a gente recebe das estrelas. Quando uma galáxia tem um buraco negro supermassivo ativo, que tem gás ali e gerando uma luminosidade, então tem a luz das estrelas mais a luz desse disco de acreção que está emitindo luz. Então, isso a gente diferencia essas galáxias que possuem AGN de não AGN nesse caso específico. E eles verificaram que vocês baterem o olho nessa figura aqui, repare que os pontos vermelhos, eles estão mais, em média, mais para a direita que os pontos azul, concorda? Sim. Então, em geral, ele está mais na direita. O que é isso aqui? É uma razão, simplificando, de excesso de gás molecular. Indica excesso de gás de hidrogênio. Então, as galáxias que possuem núcleo ativo, para essa amostra, de 115, aqui tem em torno de 115 pontinhos. Tem, em média, 5 vezes mais hidrogênio molecular do que as galáxias que não são AGN. Então, mais para a direita, né?
Então, isso aqui é uma escala logarítmica. Então, tem 5 vezes mais para a direita do que para Nossa, e é bem as isso, né? que não tem AGN. É Então, muito... nós pegamos essa amostra, e aí tem um medidor de choque, que é naquelas linhas do espectro que nós mostramos, que tinha do O3, o ferro, que apareceu antes. No óptico tem o oxigênio neutro. Tem vários elementos, um deles é o oxigênio neutro. Tá. Cada linha também indica um fenômeno associado. O oxigênio neutro, ele pode indicar a presença de choques, aqueles choques que nós falamos no início. Então, é assim que a gente tem um indicativo por esses dados, que ali naquele ambiente tem um fenômeno capaz de produzir essa linha do oxigênio neutro, do O1. Porque aqui tem um O1, ó, bem pequenininho, vou dar um zoom aqui, que significa oxigênio 1, que não é ionizado, é neutro. Certo. Então, o astrônomo tem notação esquisita. É uma notação esquisita, Então, aqui nós selecionamos o que está em cinza, são as galáxias que têm maior excesso de hidrogênio, que estão mais para a direita, e que estão mais para cima, que têm mais valores desses indicadores de choques, ou seja, então, teoricamente, choques mais intensos. Tem uma chance maior de ter choques e tem mais gás molecular, que é o gás que a gente quer encontrar. Então, seria o que a gente espera que essas galáxias sejam a combinação perfeita para se detectar maior incidência desses outflows. Se tu detecta eles, tu consegue caracterizar esse fenômeno, porque se tu não detecta, tu não tem como estudar. Não tem como estudar. Como que detectou. E aí começou com obter os dados do Gemini, tentar entender eles, e aí depois James Webb, depois ALMA, depois não sei mais o que, eu acho que a não ser que ele vai começar a estudar esses negócios no raio-x, acho que não é o plano, mas né, porque foi surgiu de um trabalho que compilou dados de uma amostra muito grande para tentar entender e viu que existiam essas correlações e selecionou o que parecia ser mais interessante para o que a gente quer entender, que são esses outflows. 2 detalhes, que aqui tem 8 triângulos roxos, esses que representam a amostra inicial, que foi para o Gemini, nós temos 8 galáxias do Gemini. No James Webb foram 3, e agora no ALMA tem as 5. E outro detalhe é que, assim, vocês poderiam perguntar, mas você já tem dados dessas galáxias, por que precisa mais? Porque esses dados aqui, a gente tem, nesse caso desse artigo de 2020, é um dado tem muito pouca informação, apenas um espectro da galáxia. Sim. Só uma luz da galáxia inteira passa por uma rede de difração, que não é exatamente um prisma, mas dá para entender como transforma essa luz. Então, somou galáxia inteira. Tu tem a luz de toda a galáxia e nessa luz está misturado tudo. Está misturado estrela, está misturado AGN, está misturado outras estruturas que estão ali. Então, tu não consegue distinguir de que região da galáxia que vem determinada luz, porque tu tem só uma informação. Agora, com esses outros objetos, com o Gemini, com o James Webb, com o ALMA, nós conseguimos o que chamamos de cubos de dados, porque nós conseguimos segmentar uma grade, ter a visão da galáxia. Então, vamos pegar aqui essa galáxia que está na minha... Está aparecendo aqui. Então, a gente consegue segmentar, tem uma grade com vários pixels dentro de uma região da galáxia, nesse caso, na região verde, e, sei lá, uma grade de 40 por 40, que nem uma TV, 40 pixels, uma imagem. Então, cada pixel vai ter esse espectro aqui, vai ter uma informação. E você vai consegue ter uma pouquinho diferente de cada um, então... de cada instrumento, mas a ideia é conseguir esses espectros e a gente consegue ter uma informação muito mais detalhada. Muito mais detalhada. E no caso do ALMA também, isso também acontece. Então, com os dados do ALMA também se tem esse tipo de dado que a gente chama de cubo de dados, que combina tanto as imagens quanto essa parte o espectro. Só que no caso do ALMA a gente vê uma linha de emissão, né? Não se vê uma coisa completa como... Vou puxar aqui no caso do óptico. Meu assado, só para explicar. Então, dá um zoom aqui, ó. Esse é um artigo que a gente publicou esse ano também. Cada quadradinho tem uma informação daqueles espectros. Aqui são dados de velocidade, nesse primeiro aqui, das estrelas, dessa região azul aqui. Tá? Então, eu tenho aquele quadradinho deitado ali, eu girei ele para deixar de pé. Tá? E mostrei, nesse caso aqui, das estrelas. E aí, por o fato de nós ter um pontinho para cada
região da galáxia, a gente consegue ter uma informação de velocidade para cada ponto. Porque, assim, se a gente está vendo, pensa na ambulância, se a ambulância está se aproximando de nós, o som está aumentando a frequência. Se ela está se distanciando, o som reduz a frequência. Isso acontece com a luz, que também é um tipo de onda. Então, para uma estrutura da galáxia está se aproximando de nós, nós vamos ver ela como em azul aqui, ó. Então, está se aproximando, só que tipo uma foto, né? A gente está vendo um instante de tempo, mas nós conseguimos ter essa noção de movimento por causa desse fenômeno do efeito Doppler, que nós chamamos na física. Então, essa região aqui está girando na nossa direção, aqui em cima, e essa região de baixo está se afastando de nós. Então, está fazendo isso daqui. E agora, conectando novamente com a alma, a gente vai conseguir ter o mesmo tipo de informação para o gás molecular frio, que a gente já tem para o gás molecular morno, no caso dos dados que tem com o James Webb. A gente vai ter a mesma coisa com o gás molecular frio. A gente tem informação para as estrelas, a gente vai ter informação para o gás quente, e talvez, colocando todas essas peças juntas, a gente consiga contar uma história coerente para essas galáxias. Que legal! Gente, acho que aí dá para visualizar direitinho, exatamente. Com um pedacinho de cada pesquisa, vocês conseguem juntar informações, elementos dessa história que vocês vão contar, né, da interação entre buraco negro com galáxias, como um efeito que acontece num buraco negro pode afetar toda uma cadeia de reações que envolvem as galáxias, enfim, a evolução estelar e coisas afim. E assim, quando a gente consegue jogar no espectro, ali o espectro ele é meio que um padrão ouro, vamos dizer assim, tipo, a gente consegue ter mais informações. Se tu perguntar para a gente que trabalha com fotometria, que é só imaginamento, eles vão dizer que fotometria resolve todos os problemas. Só foto. Agora, como eu sou acostumada com a parte de espectroscopia, eu acho que a gente consegue obter muito mais informação. Porque se tem informação de composição química, tem informação de cinemática, que é a velocidade desse gás, tem informação de distribuição desse gás, onde que ele está, como que ele está. Se tem informação das estrelas, você está observando no infravermelho médio, tem informação de como a poeira está distribuída, você consegue entender indicadores de informação. É muita coisa. Então, assim, eu acho que espectroscopia é muito mais legal. É mais difícil, tem mais sutileza, mas é muito mais legal do que só imagem. Mas algumas coisas podem ser simplificadas. Por exemplo, aqui a gente tem dados de estrelas e aqui tem dados de gás, que é nitrogênio. No caso do nitrogênio. Aí eu poderia perguntar, mas como é que eu sei, nessas riscas aqui, o que está indicando estrela e o que está indicando gás? E a resposta até que é razoavelmente simples. Basicamente, porque a absorção que está reduzindo para baixo, tem os vale, eu não tenho outros dados aqui, mas tem alguns que tem para baixo aqui. O que é absorção é devido à estrela. O que é emissão é devido a gás nesse espectro. Então, a gente consegue diferenciar o que está acontecendo com a estrela e com o gás a partir disso. O que está numa linha crescente e o que está numa linha decrescente para as estrelas. Olá, gente, algo que eu conseguiria, então, uma história que eu conseguiria, não uma história, né, mas um dado que eu conseguiria interpretar olhando esse gráfico, que a gente olha e fala assim, meu, o que isso quer dizer? Agora, todo mundo que está vendo essa live já consegue, né, fingir só o fato de existir as linhas, só o fato de existir as linhas significa que tem uma emissão de luz vinda de gás. A não ser quando existem gases que estão uma temperatura mais fria, que são neutros, que também aparecem como absorção. Mas são pegadinha de onda muito específica. Pode ter a pegadinha também. Bom ficar atenta. Mas, em geral, essa regra funciona. Toda regra tem a exceção. Gente, muito legal. Ai, sério, eu só agradeço pelo tempo de vocês e agradeço de coração por vocês terem tirado um tempinho. Eu imagino como a agenda de vocês deve ser muito corrida e o fato de vocês terem, né, estarem com pesquisas em desenvolvimento, a gente sabe que a vida do pesquisador no Brasil
Não é fácil, então vocês chegaram num ponto que é de se admirar, e eu só tá aqui toda a minha admiração por vocês, por toda a equipe que fez parte desse projeto, por todos os professores que colaboraram, pelo professor que está, enfim, coordenando todo o time. E agradeço por vocês terem separado um tempinho para dar essa aula para a gente aqui. Saibam que as portas estão sempre abertas aqui do IG Foi para o Espaço. E, enfim, o pessoal aqui comentando até, ó, o James falando, pode trazer uma live só sobre matéria escura, que é doideira. Então, ó, já tem aí um gancho para uma próxima live e a gente traz eles de volta para falar sobre o assunto. E, enfim, gente, infelizmente eu vou ter que encerrar, mas agradeço demais e deixo aberto aqui espaço se vocês quiserem divulgar o Instagram de vocês ou páginas, enfim, que vocês achem relevante, e o recado que vocês quiserem dar para o pessoal que está assistindo, que vai assistir isso no futuro, que às vezes quer saber mais sobre o assunto e que muitas vezes está ali começando na vida acadêmica. Pode começar, Marina. Então, eu gostaria de divulgar o Instagram do Grupo de Astrofísica da UFSM, que é AstroUFSM, muito fácil. De vocês procurarem, o pessoal está sempre postando coisas, divulgando os trabalhos, divulgando quando realizam alguma iniciativa de alguma observação no campus, que já fizeram inúmeras vezes. Então, acho que se quiserem acompanhar as novidades, isso mesmo. @AstroUFSM, assim? Boa, isso. Perfeito. E gostaria novamente de agradecer pelo espaço, por deixar a gente ficar aqui falando por 1h e tanto sobre essa pesquisa que a gente está desenvolvendo, e também para as pessoas que talvez se interessem por astronomia, que é uma área muito legal, tem seus desafios, mas é muito interessante, e se não fosse pela astronomia, se não fosse pela pesquisa, eu não teria conhecido, acho que nenhum dos países que eu acabei conhecendo, eu não teria, não falaria outras línguas com fluência como eu falo, eu não teria conhecido pessoas muito interessantes, muito legais, que são muito importantes na minha vida. Então, assim, são essas também o além, de que não é só o que a gente faz com a pesquisa, mas o que tem, que vem junto no pacote, que às vezes é muito legal também e vale muito a pena. Perfeito, amei. E você, Lucas, diga lá. É difícil falar depois do o Insta do grupo, ele tem um ponto no meio, ele é astro.ufsm. Mas eu imagino que se astro.ufsm. Obrigada. Mas facilita para encontrar. Também tem no Facebook. Eu criei a página e eu não lembro. No Facebook eu não lembro, mas colocar grupo de astrofísica... O Facebook é igual, porque a gente fundiu. Eu fiz esse trabalho de bastidores. Astro.ufsm, perfeito. Obrigada pela correção, Lucas. E aí, muito obrigado pela Giovana, pela simpatia, pelo acolhimento e pela curiosidade, muito bem empolgante. A quem está nos acompanhando, quem se interessar, busque um curso de física mais próximo da sua casa. O caminho mais direto para a astrofísica no Brasil acaba sendo via curso de física, e depois fazer pós-graduação na astronomia. Cursos específicos de astrofísica são poucas universidades no país, mas mesmo assim vai ter bastante física. Então, se gosta um pouquinho de física, tem curiosidade sobre a natureza, como a Marina falou, tem seus desafios, também tem suas satisfações, exige estudo, mas esse estudo ele pode ser recompensado, e ainda existe oportunidades no mundo para quem se interessa, para quem tem interesse em conhecer outros lugares, porque assim como falta gente no Brasil, também falta gente em outros lugares, né? Então isso acaba facilitando um pouco essa internacionalização da pesquisa com astronomia. Então, para quem tem interesse em intercâmbios, se torna algo
não tão difícil, digamos assim. Claro que tem todas as dificuldades, mas em comparação a outras áreas é razoável. Aqui no grupo a gente tem projetos, alunos que estavam na Espanha, 2 chegaram esse mês. Tem 2 alunos que vão agora para a Alemanha, eu e um outro colega. Esse meu colega vai depois de amanhã, e eu vou no mês que vem ficar 10 meses lá na Alemanha, no Instituto Leibniz de Astrofísica. Que legal! Isso, tipo, é bastante legal, e a gente vai poder interagir e levar o Brasil, um pouco do Brasil para esses lugares. Com certeza! Um pouco do lá, se der espaço na mala. O bar, nossa! Isso aí, que legal, Lucas. Então, isso também é uma maneira de representar o nosso país, né? Acho que isso é bem legal. Com certeza, com certeza. Perfeito, gente. Agradeço demais a vocês. Agradeço também, né? Lógico, a nossa casinha Portal IG. Vou compartilhar a gente aqui, ó. Cadê? Vou fechar minha apresentação. Não. Aqui, ó. Já deu. Deu certinho. Ó, estamos aqui na home do Portal IG. Então, pessoal, aqui, ó, nossa caixinha aqui que fica rodando para todo mundo poder assistir também. É o que eu falei, né, gente? Não é qualquer portal que divulga ciência, astronomia, e toda semana tem um espacinho reservado para falar sobre o assunto. Então, saibam que quarta-feira que vem, às 6 horas da tarde, estarei aqui. Giovana, eu posso só interromper um segundinho? Claro! Eu gostaria de mandar um abraço para a Dani, que é a minha amiga que mandou parabéns pelo chat. Olá, então, obrigada, Dani. Obrigada pela participação, por estar aqui com a gente, por ter acompanhado a live. E é isso, gente. Contem comigo para divulgar aí os novos dados que vocês forem receber, as histórias que vocês forem contar a partir desses dados que vocês colherem. E parabéns mais uma vez pela conquista. Obrigado. Pessoal, obrigada. E a gente se vê semana que vem, galerinha do chat. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau, gente.